Bom dia a todos, dando início a mais uma aula de TCC1 para a turma do P9, Manhã de Enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desta aula no meu canal do YouTube? Por mim, tudo bem, professora. Ok. Então, vamos lá. Semana passada, a gente iniciou o nosso conteúdo propriamente dito. Fizemos, as primeiras perguntas do exercício que eu passei para vocês e vou dar continuidade aqui na aula em relação de onde a gente parou. Só que antes da gente ir propriamente onde a gente tinha parado, vou só dar vou relembrar vocês o que é de TCC1 e o que é de TCC2, né? Lembrando que isso foi explicado bem direitinho na semana passada, que é só para dar uma relembrada. Então, no TCC1, que é o projeto que vocês vão estar construindo esse semestre, ele é o planejamento, aonde vai ter a capa, a folha de rosto, não tem folha de aprovação, porque isso é para o TCC2, tá? Aí vem aquela folhinha do modelo que tem o resumo, onde vocês vão fazer um resumo de 300 a 500 palavras, seguindo as normas da ABNT, onde o espaçamento entre linhas é simples, é justificado e resumo não tem parágrafo. Aí vai vir as palavras-chave, que são de 3 a 5, que são palavras que têm tudo a ver com o título, que tem tudo a ver com o trabalho, mas que não estão no título. Então, evitar repetições de palavras que estejam no título. E aí, o abstract e as keywords, que são o resumo em inglês e as palavras-chave em inglês, vocês não vão colocar agora no TCC1, tá? Então, abstract e keyword só no TCC2. Aí a gente vem para a seção 1, que é a seção de introdução. Dentro da introdução, através de parágrafos, vocês vão estar escrevendo a contextualização de vocês, a justificativa num parágrafo separado, a pergunta norteadora junto com a hipótese em outro parágrafo e os objetivos. Bom dia. E aí vocês finalizam a introdução. Aí vem a seção 2, que é metodologia, onde vocês vão colocar... Professora, só um instante. Na introdução é contextualização. Isso, é por conta do aparelho. Justificativa, pergunta norteadora e o que mais? Hipótese e objetivo. Está aqui no slide. Ó. Pode ser. Certo. E aí... tá. Mas está tudo no slide e como a aula está gravada, vocês podem ver depois. Tá certo. Aí vem a metodologia, onde vocês, na seção 2, metodologia, onde vocês vão colocar os materiais e métodos que serão utilizados para... Bom dia a todos. Bom dia. Para coletar os dados de vocês, certo? A seção 3 vai ser cronograma e a seção 4 vai ser orçamento. A seção 5 é resultado de discussão. Então, com isso... desculpa, essa discussão não, a seção 5 é referência bibliográfica, desculpa. E com isso, vocês finalizam o projeto de vocês, que é o que tem que estar pronto para o TCC1. Aí a gente tem o TCC2, que vai vir tudo aquilo que veio em TCC1, só que no lugar da seção 3 ser cronograma, ela vai ser resultado e discussão, e no lugar da seção 4, que era orçamento, vai ser agradecimento. Tá? A seção 5 continua sendo referências bibliográficas, tá bom? E aí vocês finalizam o TCC2. Na disciplina de TCC1, eu ensino vocês a fazerem o trabalho do início ao fim. Então, vocês não vão esperar o TCC2 para saber o que tem que fazer no TCC2. Não. Agora, no TCC1, eu vou estar ensinando tudo para vocês, tá bom? E aí, TCC2, a gente faz outras atividades. Aí, terminando o trabalho, vocês vão fazer a apresentação, a divulgação do trabalho, que inicialmente é através da apresentação à banca. Tá?
tudo indica que essa apresentação, né, vai ser presencial, porque a gente já está trabalhando neste formato, a não ser que haja, né, alguma mudança drástica aí em relação à pandemia. Eu sugiro que vocês utilizem o trabalho de vocês para submeter ele para eventos científicos. Então, congressos, a própria jornada que a faculdade oferece, tá? Isso vai ajudar no próprio desenvolvimento do trabalho de vocês, uma vez que passa por um comitê científico, e esse comitê científico ele vai estar avaliando e dando sugestões para melhorias. Então, isso só tem a acrescentar ao trabalho de vocês. Então, continuando, né, na verdade, iniciando a aula de hoje, para a gente construir um trabalho, tudo parte do princípio de uma ideia. Essa ideia ela pode ter relação com a questão de afinidade, né, como a gente falou na aula passada, onde vocês podem estar, como é que chama? De acordo com o conteúdo que vocês gostam, né, de acordo com a área que vocês já trabalham, aí alguma coisa que vocês vivenciaram, então despertou vocês a ideia de construir um trabalho sobre aquela temática, certo? Essa ideia ela pode ter surgido e depois amadurecido com o tempo, né? Isso bem lá para trás. Pode ser que tenha surgido há pouco tempo, de acordo com as disciplinas que vocês foram cursando. Podia ser que vocês tinham uma ideia e depois passaram a ter outra. Então, vejam que isso vai sofrendo mudanças, né? Então, a ideia também leva tempo. Oi, Paula, pode falar. É como a senhora falou, professora, como a sua apresentação mesmo, né? A senhora nunca sabia que ia para esse lado para fazer essa pesquisa das tartarugas, né? Então, pode ser com a gente, né? A gente fazendo a pesquisa, essa organização desse TCC, quem sabe a gente não vai despertar algo totalmente diferente, não é isso? Exatamente. Então, a vida é cheia de surpresas, né? Cabe a gente abraçar as oportunidades que são dadas e, com isso, criar, né, ramificações ali que às vezes a gente nem pensava. Oi, Rutiane, pode falar. Professora, me tire uma dúvida. Em Se eu relação souber. à nota, eu não sei se a senhora vai poder me responder agora. Em relação à nota, se for em dupla, a nota, ela será Pelo igual grupo. ou será individual? A nota do trabalho não, da apresentação. Pelo grupo. Você está falando TCC1 ou TCC2? Os dois, na verdade, né? Tá, então são distintas. TCC1 é pelo grupo, tá? Eu vou estar avaliando vocês pelo grupo, justamente para que, se tiver alguém do grupo que está se escorando, aquelas pessoas que de fato estão fazendo, né? Dê uma chamada de atenção para aquela pessoa acordar e realmente construir, né? E se empenhar, né, no trabalho. Mas no TCC2, o trabalho escrito pela banca vai ser uma nota só, mas a apresentação oral ela é individual. Ah, entendi. Certo, professora. Obrigada, viu? Nada. Agora no TCC1 eu faço pelo grupo justamente para que vocês não fiquem levando uma pessoa nas costas que não queira nada. Sim, com certeza, é verdade. E não acabar se prejudicando por causa disso. Continuando. Então, primeiro de tudo, né? Na verdade, o segundo passo após se ter uma ideia é a questão da busca sobre aquele tema, tá? Então, vocês, quando tiveram ali, né, alguma luzinha que acendeu, que despertou vocês interesse sobre aquele tema, tá? A partir daí, vocês agora vão passar a buscar conteúdo, informações sobre aquela temática. Lembrando que essas informações elas devem ser coletadas, né, através de informações científicas. Então, nada de procurar meme, informação ali de WhatsApp, Facebook, Instagram. Isto não é informação científica. Informação científica, ela é publicada em revistas científicas,
tá? Ou sites específicos para pesquisa. Um exemplo, Organização Mundial de Saúde, informações no próprio Ministério da Saúde, DataSUS, IBGE. Então, isso são informações de domínio público, né? E informações sérias, de órgãos oficiais, tá bom? A Organização Pan-Americana, né, de Saúde. Então, essas instituições, elas são instituições sérias que... Tem, Oi, Vitória. tem uma revista que eu estava olhando aqui, que é a BDINF e a Ah. BVS, que tem muitos BVS não é artigos revista, na verdade, científicos. não é revista. Não é Ela é uma revista, plataforma. Não, é eu vou uma explicar, plataforma. Ah, tá. certo? Então, vocês precisam, como eu até falei na semana passada, né? Você não pode simplesmente jogar uma informação ali no seu trabalho. Você precisa saber de onde que aquela informação veio e se aquela informação é científica ou não. Se não for científica, você não pode estar utilizando, tá bom? Sites que vocês podem estar utilizando, né, que na verdade são o que a gente chama de plataformas de pesquisa científicas para busca do trabalho de vocês. Eu vou falar aqui, mas depois eu coloco no grupo, tá, da turma. Então, BVS, Bireme, Lilacs, Springer Link, Scopus, BDenf, Periódico CAPES, PubMed, então, entre outras, certo? Não sei se eu falei Cielo. Bom, todas essas são plataformas de pesquisa científica, tá? Ah, professora, a senhora não falou Google Acadêmico. Porque não deve se estar utilizando o Google Acadêmico. O Google Acadêmico vai estar levando vocês para essas plataformas que eu acabei de falar. Então, ao invés de ter 2 trabalhos, vá direto nessas plataformas que eu falei, certo? Mais para frente, eu vou abrir algumas dessas plataformas e vou estar explicando para vocês como mexer nelas para vocês estarem buscando, certo? Então, dentro dessas plataformas, elas vão ter diversos artigos. É como se a gente entrasse numa biblioteca e dentro de uma biblioteca física tivesse vários livros, certo? E aí você, tem lá o catálogo, eu quero um livro com título tal, né? Ou então com letra tal. Pronto. Segue o mesmo princípio, só que virtualmente. Então, essas plataformas, elas vão ter diversos artigos do mundo todo, em diversas línguas, certo? Existem formas de vocês estarem filtrando, podendo utilizar apenas aquelas que foram publicadas na língua portuguesa, português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão. Bom, tem todas as línguas lá e aí vocês podem estar fazendo essa seleção de acordo com o que vocês, né, conhecem e vão querer utilizar ali no trabalho de vocês. Então, essa revisão de literatura ou levantamento bibliográfico, vocês vão estar buscando quem escreveu sobre o assunto, né? O que já foi escrito sobre aquele tema. Com isso, vocês vão estar começando a identificar autores que são mais renomados naquela área. Como que se faz isso? À medida que você vai lendo os artigos, você tem lá quem foi que escreveu aquele artigo. E, além disso, todos os artigos que vocês forem estar lendo vão ter citações de outros artigos anteriores a eles, tá? E aí, esses artigos, vocês vão ter o nome do autor. E aí, vocês vão começar a identificar que dentro daquela área, pessoa X, né? Autor X, ele é mais conceituado. Por quê? Porque ele está sendo citado por vários outros autores. Então, quando a gente tem um autor que ele é citado por vários outros, significa que ele é muito conceituado na área. Então, para vocês fazerem o trabalho de vocês, leia artigos científicos. Você pode estar pensando assim, professora, então livro não pode? Livro pode, certo? Até porque vocês ainda estão na graduação, então, vamos dizer assim, é aceitável. Mas os livros, eles devem ser utilizados para que vocês tenham uma base,
Lembram que eu falei na aula passada, onde vocês precisavam de uma base de conhecimento para que depois vocês pudessem estar se aprofundando? Então, dessa forma, é essa sugestão que eu dou aqui. Vocês utilizem os livros ali para que vocês consigam compreender os conceitos, né? As informações mais básicas dentro daquela área. Porque aí, quando vocês forem para os artigos propriamente ditos, vocês já têm essa informação básica e aí conseguem interpretar melhor o que é dito nesses artigos. Alguma dúvida até aí? Não? Não. Ok. Existem, né, formas de se ler os artigos. Não é só ler por ler, certo? Vocês precisam ler e compreender o que está sendo lido. Por isso, leia os artigos com espírito crítico. Vou usar, né, um exemplo bem básico. Quando a gente está aprendendo a ler, né, quando a gente é criança, aprendendo a interpretar texto, aí tem lá a historinha, que um elefante azul bebeu água do riacho e veio um passarinho verde e falou com ele. Aí a gente pergunta, qual era a cor do elefante? O elefante era azul. Qual foi o amiguinho que chegou? Era um passarinho. De que cor? Verde. Então, isso é o quê? Interpretação de texto, né? Você está lendo e sabendo que você está lendo, tá? Estou dando um exemplo bem básico para ficar mais fácil vocês entenderem. Só que quando a gente passa a ler artigo científico, não é tão básico assim, né? Vocês precisam saber interpretar o que está sendo lido. Por isso que é tão importante a questão das informações científicas serem interpretadas por pessoas que são da área. Quando a gente, né, agora nessa pandemia, a gente tem muitas pessoas que não entendem nada de coleta de dados, de análise de resultados, e pegam um quadro ali isolado, um número isolado, e toma aquilo como verdade absoluta. Não é assim que se faz ciência, né? Então, você precisa ler todo o contexto, você precisa saber como que foi coletado aqueles dados, né? Saber a metodologia que foi utilizada, saber a análise estatística que foi utilizado, para aí sim saber se realmente aquilo tem ou não coerência com o que foi dito. Um exemplo, eu pegar uma pesquisa onde eu peguei 2 pessoas só. Um exemplo, tá? Hipótese aqui, hipotético. E aí eu tenho essas 2 pessoas que tiveram Covid, ambas tomaram a medicação X e ambas ficaram curadas do Covid. Aí uma pessoa pega, escreve um artigo e diz que a medicação que foi utilizada por apenas essas 2 pessoas foi a responsável pela cura da doença. O que é que vocês me dizem desse estudo? Tá certo? Tá errado? O que é que poderia melhorar? Se é que precisa? E aí, gente? O que é que vocês me falam? Tem que melhorar, né, professor? O quê? Não é só dizer precisa melhorar. Tem que direcionar aí. O quantitativo de pessoas, o número, né? É muito pouco para você tirar uma conclusão. Então você está identificando o quê? As limitações do estudo. Não Viu? tem como você tirar uma conclusão só colocando, digamos assim, a amostra, né, das pessoas. Muito pouco. Exatamente. E tem que ter a pesquisa daquela medicação mesmo para ver se era eficaz mesmo, né? A análise da parte, né, medicamentosa. Uhum. Não pode dizer só porque 2. Exatamente. Para ter a certeza, né? No caso, certificar mesmo que foi. Quem garante que aquelas pessoas, elas se curaram porque elas naturalmente iriam se curar, né? Porque a gente sabe que não é 100% das pessoas que pegam Covid que vão morrer ou que vão desenvolver para estágio grave. Muitas pessoas pegam e nem sabem, né? São assintomáticas ou têm sintomas leves.
Então, não Sim. necessariamente foi aquela medicação que fez aquela pessoa se curar. Então, Isso, tem a que gente haver toda uma pesquisa, todo um estudo, todo exatamente um precisa ter um processo, né? Não é acompanhamento. assim. Isso. A gente precisa. Por isso que, né, a gente tem visto muitas pessoas defendendo determinada medicação, mas o que é que eles fizeram? Estudos como esse que eu estou dando, né? Lógico, estou deixando bem simplista aqui, mas estão usando estudos como esse para dizer que a medicação funciona. Então, não é assim que ciência funciona. Senão era muito fácil, né? A gente tomar alguma coisa como verdade absoluta com uma coisa tão simplista. Então, a gente precisa ter mais informações, precisa mais estudos, né? Para poder realmente definir, no caso de principalmente no caso de uma pandemia, né? Onde a gente está vendo o mundo todo sofrendo pelas consequências de isolamento social, de sistema de saúde colapsando devido ao número de pessoas em UTI, né? Tantas pessoas morrendo e por aí Pois vai. é. Então, a gente precisa ter seriedade quando a gente faz pesquisa científica, que é o que vocês vão estar fazendo agora. Independente de ser uma pesquisa de campo ou bibliográfica, tá? É preciso saber interpretar os dados. Por isso, é necessário ler os artigos com espírito crítico. E aí você pode estar identificando limitações do estudo, se é que tem, né? Então, por exemplo, a Renata falou da questão do número, né? É uma limitação de estudo. Então, eu não posso pegar apenas 2 pessoas dentro de milhões que já se contaminaram e dizer que uma medicação que foi utilizada para essas 2 pessoas foi o tratamento que foi eficaz. Não, né? E aí é importante também, né? E aí, lógico, isso vai variar de acordo com a limitação do conhecimento de cada pessoa, mas observar quais as limitações, como, na verdade, essas limitações poderiam ser solucionadas. Então, se eu aumentar o número de pessoas, né? Se eu fizer uma análise, sei lá, uma análise de sangue, né, dessa pessoa, fazer uma relação com a medicação utilizada, a dosagem. Bom, então veja que precisa, né, ter muito mais coisa do que simplesmente pegar 2 pessoas aleatórias, dar uma medicação e dizer que foi aquela medicação que deu certo. E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. A gente pode generalizar as conclusões dos estudos? O que é que vocês me dizem? E aí? Eu acho que, Professora, professora, cada pessoa tem uma forma diferente de pensar. O que mais? no caso, cada organismo é diferente do outro. Então, assim, Não, eu não estou falando nem desse digamos, estudo tá. especificamente. Eu estou falando no geral. Em geral, pegar um estudo científico, eu posso generalizar as conclusões? Não, eu acredito que Não, não. também acho que não. Pode dizer assim, na maioria dos casos, a Porque sempre vai prevalência, haver. usar assim, Porque nada é né? 100%, né? Nada- Então, vamos lá. Vai depender do estudo, tá? Então, dependendo da pesquisa, eu posso dizer sim, eu posso generalizar, ou não, eu não posso generalizar, certo? Então, a gente vai ter que avaliar estudo a estudo. Exemplo, eu pegar uma, uma pesquisa onde eu vou estudar o nível de síndrome de Burnout em profissionais do SAMU de São Paulo, sei lá, Rio, São Paulo, cidade, né? Aí, quando eu terminei meu estudo, eu identifiquei que os profissionais de saúde que atuam no SAMU, vamos supor, no Rio de Janeiro, eles têm um alto nível, né, de uma grande quantidade de síndrome de Burnout. Eu posso generalizar que todo profissional de SAMU vai desenvolver síndrome de Burnout? E aí, o que vocês Não, acham? Não. Um acho que exemplo, não. a gente pegar
um profissional de saúde do SAMU do interior daqui da Paraíba, ele tem o mesmo nível de estresse de lá do Rio? Não. Não. Né? Então, no Rio, Rio, São Paulo, a gente tem o trânsito mais caótico, criminalidade, a questão de gangues, né? Educação. Hã? Educação também, né? Do lugar. Não, isso aí nem pessoas. nesse ponto aqui não está entrando, não. Mas, assim, tem vários fatores que vão fazer com que a população maior, então, as chamadas, né, as frequências que você vai ter de um atendimento, entre um atendimento e outro, vão ser muito maiores do que, como eu falei, numa cidade do interior daqui. Né? Então, acidente de trânsito por ter mais carros, não sei o quê, vai ser muito mais frequente. Então, as chances, né, de uma pessoa que está numa situação como essa mais constante vai ser maior do que uma pessoa daqui que uma vez ou outra tem um acidente de carro, né, e aí vai fazer um atendimento, uma pessoa que teve um infarto, né? Então, é uma vez ou outra. O nível de estresse vai ser bem menor. Então, neste caso, eu não posso generalizar que os profissionais de saúde do SAMU, né, vão ter um nível de estresse altíssimo, beirando a síndrome de Burnout ali. Em contrapartida, eu dei um exemplo que eu não posso generalizar. E, como eu falei, depende do trabalho. Então, em contrapartida, a gente tem uma outra pesquisa, aonde o profissional lá descobriu que uma pessoa chegando no atendimento médico com infarto ali, com um problema cardíaco, onde ele está tendo um problema no estímulo elétrico ali do coração, no nódo sinusal, tá? E aí ele pega e desenvolve, né, o marca-passo para esses casos, para poder, né, ficar mandando esse estímulo elétrico para, né, tá tendo a estimulação cardíaca, né, da contração muscular do coração. Então, neste caso, eu posso generalizar que pessoas, né, que cheguem ao hospital com aquelas circunstâncias, né, cardíacas, ela é um indicativo de utilização de marca-passo. Neste caso, eu posso generalizar, tá? Então, como eu disse, vai haver uma variação, né? A possibilidade de generalizar ou não, dependendo do estudo. E aí, vocês, mais para frente, vocês vão observar isso no estudo de vocês. Eu posso ou não generalizar, né, a minha conclusão, certo? Alguma dúvida? Não, professora. Ok. Continuando. Lembrando que aqui ainda faz parte da aula introdutória, tá? Eu estou falando assim mais por cima, mas depois a gente vai falar com mais calma o que vem dentro da introdução, o que vem na metodologia, tá? Que é só para vocês já irem se familiarizando com alguns pontos. Então, dentro da metodologia, a gente deve definir como e onde será realizada a pesquisa. Eu tinha falado com vocês, né, na primeira aula, que vocês precisavam definir logo, pelo menos, se a pesquisa vai ser de campo ou bibliográfica, certo? Isso já é, né, algo que precisa ser definido. Por mais que você ainda não saiba exatamente como fazer, mas é importante você já ter em mente se você vai querer fazer uma pesquisa de campo ou bibliográfica. Mesmo que isso mude depois, às vezes acontece de mudar. Então, vocês precisam definir que tipo de pesquisa será feita. Um exemplo, a pesquisa prática, conceitual, qual é o universo a ser pesquisado, ou seja, qual é a amostra. Se for uma pesquisa de campo, você vai pesquisar com pessoas. Se são pessoas, quem são essas pessoas? Vai ser num hospital? Vai ser numa clínica? Vai ser na casa das pessoas? Vão ser com profissionais de saúde? Vão ser só com enfermeiros? Vai ser o quê?
certo? Então, vocês precisam já começar a trabalhar isso aí, tá bom? Qual o instrumento? Sim, isso é uma pesquisa bibliográfica. Né? Aonde que vocês vão coletar? Vai ser uma pesquisa. Vai ser uma pesquisa só em livros, que não é indicado, tá? Mas aí depende do que exatamente você quer fazer. Aí pode ser que seja só com foco em livros mesmo. Mas assim, livros, artigos, aonde que vocês vão estar pesquisando? Bibliotecas físicas e virtuais. A física vai ser aonde? As virtuais, né, que vão ser nas plataformas de pesquisa. Quais serão? Quais vocês vão utilizar? Cielo, Periódico CAPES, aquelas que eu falei, né, entre outras, tá? E aí vocês precisam... Licença, depois a senhora coloque no grupo, por favor, Eu já disse que eu vou botar no grupo. Certo. E aí vocês precisam definir isso, tá bom? Não é botar lá no Google e pronto. Não. Existem plataformas específicas. Não é para pegar no, sei lá, num blog, num site lá que aparece no Facebook. Não. Plataformas científicas. Então, qual o instrumento de coleta de dados? Você vai coletar os dados através de uma pesquisa observacional, onde você vai só observar a situação e fazer a coleta, né, dos dados que você determinou como sendo importantes para a sua pesquisa. Vai ser através de um questionário, de uma entrevista. Você que precisa definir, tá? Como serão tabulados os resultados? O que é tabulação? Vocês sabem? Não sei, não. Alguém sabe? Ninguém sabe o que é tabulação? Gente, Não, não sei. não. Não sei, sei também não, professora. Tabulação é a forma que vocês vão organizar os dados de vocês, tá? Um exemplo. No meu mestrado, eu tinha, né, 3 metodologias diferentes, onde eu coletava o lixo nas praias, que era a relação, né, do lixo e as áreas de ocorrência de tartaruga marinha. Então, eu triava o lixo da praia, o lixo no mar e o lixo dentro da tartaruga. E aí eu tinha toda uma tabela, né, onde eu colocava o tipo de lixo. Então, vamos supor, plástico mole, plástico duro, aí madeira, metal. Então, tinha, né, todos os itens, vamos dizer assim, que eu ia preenchendo ali, à medida que eu ia analisando meus resultados, eu ia preenchendo aquela tabela. Certo? Até aí? Estão entendendo? Então, essa organização dos meus dados, onde eu estou colocando numa tabela, é uma tabulação. Certo? É a organização dos meus dados. Inicialmente, eu fazia o quê? Ia lá no laboratório, ia fazendo essa separação, ia anotando no caderno, né? Fazendo toda a triagem, vamos dizer assim, inicial. Depois eu pegava esse meu caderno, ia para o computador e fazia a minha tabulação. Então, na praia X, no ponto A, eu tive isso, isso, isso e isso. Na praia X, no ponto B, isso, isso e isso. Na praia Y, ponto C, então eu tinha tudo isso organizado. Então, isso é tabulação. E lógico. Oi? É o quê, Renata? Renata? Professora, Oi. desculpa, no caso, essa tabulação, ela faz a organização, mas aí você tem que ter um pouco de habilidade informática, né? Não necessariamente. Você pode fazer a tabulação no caderno.
Mas para Dá mais colocar trabalho. no trabalho. Não, aí é outra coisa. Tabulação é a organização desses dados. Aí a Deixa eu análise... aproveitar aqui que os colegas estão, ninguém tem interesse de fazer, a professora não tem disponibilidade, pelo menos um curso básico de informática. Eu já fiz um curso, que vocês se inscreveram. Mas foi quando? Porque no início das férias eu propus, mas ninguém se manifestou. Eu fiz o ano passado. O ano passado eu acredito que eu não vi, não. Mas no início das férias, não lembra não que eu falei até com a senhora. Então, se tiverem interesse, a gente se organiza. A gente pode eu posso até conversar com a direção, a gente pode usar o laboratório de informática, porque fica até melhor, tá? Eu Do também que acho. virtual, porque assim, vocês precisam estar mexendo, né? E eu vendo vocês mexendo, então eu acho que é mais prático do que ficar só de forma virtual, certo? Pronto, tá ok, professora. Obrigada. Nada. Então, sim, aí a tabulação é essa organização dos dados. Para vocês terem uma ideia, a minha tabulação, eu vou ver até se eu acho aqui nos meus arquivos, que no Excel eu acho que eu abri acho que bem mais, acho que tem bem umas 10 abas, certo? Por quê? Porque eu tinha aquela primeira tabulação, a grossa, vamos dizer assim, aí depois tinha uma outra, onde eu já trabalhava um pouco mais os resultados, aí depois tinha outra, onde eu sei que tinha várias abas dessas, certo? Até chegar na final, que aí a final era onde eu trazia os meus gráficos. Tá? Nesses gráficos é onde eu faço o quê? A análise dos meus resultados, certo? E aí esses gráficos ou mesmo tabela, o quadro, é o que eu coloco no trabalho, tá bom? Essa minha tabulação, essa organização aí, eu não vou colocar no trabalho, eu vou colocar o que ela vai gerar, certinho? Que é para você fazer a análise. Então, como será tabulado seus resultados? Você, por exemplo, vai usar o caderno, vai usar um computador, uma planilha eletrônica. E aí, quando a gente vai usar o Excel, por exemplo, o Excel é da Microsoft, do pacote Office. Só que ninguém está sendo patrocinado pela Microsoft para estar falando o nome Microsoft. Então, a gente costuma dizer que vai utilizar uma planilha eletrônica. É a mesma coisa de dizer que vai usar o Excel. Só que aí você não faz propaganda de graça, entendeu? Pode ser o Excel do LibreOffice, tá? Também é que é a mesma coisa, né? Só que não é da Microsoft. Então, não importa, tá? A marca do aplicativo que você vai utilizar. Se for usar no computador, uma planilha eletrônica já resolveu como que você está, né? Vai tabular os seus dados. E como serão analisados os resultados? Por exemplo, é a estatística. Eu vou fazer uma correlação. Então, para fazer correlação, eu preciso ter um método estatístico, por exemplo, o método de Pearson para fazer a correlação. E aí você vai colocar seus dados ali e vai dizer se realmente existe ou não correlação entre os parâmetros que estavam sendo avaliados. Então, só para usar de exemplo, como que se pode estar usando uma correlação, eu fiz no meu mestrado uma correlação entre a estação do ano, tá? E o lixo encontrado, para saber se no período de chuva e no período de verão eu ia ter diferença na quantidade de lixo. Inicialmente, né, a minha hipótese era que ia sim existir diferença, que no período de verão iria ter mais lixo, por causa da quantidade de pessoas, né, que frequentam as praias. Só que no meu estudo, eu vi que não havia diferença. Por quê? Porque no período de chuva, a gente tem, né, o lixo sendo levado dos rios para as praias. Então,
constantemente tinha lixo, né? A corrente marinha estava trazendo lixo também. Então, não houve essa variação. Então, não tinha relação entre a estação do ano e a quantidade de lixo. Independente da estação do ano, tinha lixo sempre nas praias e, né, numa quantidade equiparada. Então, dessa forma, a gente vai estar trabalhando, vocês, na verdade, estão trabalhando com a metodologia de vocês. Lógico, cada um dentro da sua especificidade da sua pesquisa. Pode ser, por exemplo, que você não utilize nem estatística para analisar os dados, certo? Como eu disse, vai depender da sua pesquisa. E aí vem aquela questão, né, que a oportunidade bate na porta de todos, só que apenas alguns estão preparados. Deixa eu só ver aqui um negócio. Quando a gente tem a seguinte situação, no caso aqui de Newton, né? Todo mundo, né, para quem acredita, desde Adão e Eva, né, teve contato com a maçã. No nosso dia a dia, a gente vê coisas caindo, né? Deixa eu pegar aqui, pronto, um lápis, né? Eu soltar um lápis, ele cai. Não precisa ser nenhum físico, nenhum engenheiro, nenhum estudante de física quântica, nada disso, para saber que as coisas caem, né? Só que, assim como a gente tinha falado dos conhecimentos empíricos, né, na semana passada, às vezes as informações vão sendo passadas, só que ninguém parou para pensar, né, e estudar o porquê que aquilo acontece. Oi, Renato. Oi. Diga. Professora, porque tá um pane aqui no meu computador, ele tá destravando. Ah, tá. Vou ver se eu entro pelo celular. Não, pode continuar, não tem problema não. É porque quando ativa o microfone, aí eu vejo aqui, eu penso que você quer falar. Então, no caso aqui, muitas pessoas, né, eu acho que todo mundo que viveu na época, tinha visto algo cair, mas ninguém tinha parado para raciocinar, para pensar no problema, né? O problema é o início de toda a pesquisa. Então, aqui, Newton, ao ver, né, uma maçã caindo, ele identificou o problema. Qual era o problema? Por que as coisas caem? O que é que leva as coisas a irem em direção ao solo e não ficar flutuando ou não voar? Então, como eu disse, para quem acredita em Adão e Eva, né, eles tiveram contato com a maçã bem antes e nem por isso foram capazes, né, de desenvolver aí essa teoria, né, da questão da força da gravidade. Então, as oportunidades estão aí, gente, mas nem sempre todo mundo consegue enxergá-las, tá? Então, prestem atenção, observem, tá? Fiquem atentos. Às vezes são coisas que todo mundo vê, mas que nem todo mundo está preparado para, né, ter essa perspicácia, tá, de analisar. Mas também seja criativo e não se limite a copiar, tá? No caso de Newton, foi lá, fez o cálculo tudinho com a maçã, aí vem Gilberto Sabichão e diz, que interessante, as peras também caem das árvores. Pô, independente de ser pera, melancia, um caminhão, maçã, né, não importa. O cálculo que Newton desenvolveu serve para qualquer coisa, certo? Então, a força, né, gravitacional vai ter ali relação peso, tamanho, altura, tal. Então, independe se é pera ou é maçã. Então, não copie, né, achando que está fazendo um sabichão ali, não façam isso. Então, discuta suas ideias com outras pessoas. Partilhe suas questões e dúvidas. Converse com outros professores,
converse com outros colegas, né, com outras pessoas. Isso vai ajudar a direcionar a sua pesquisa, tá? A, inclusive, a evitar de fazer o que já foi feito, né, de repetir algo que já foi feito. E aí você pode, inclusive, utilizar essa experiência, né, dessa ideia inicial que você teve e transformá-la em outra coisa, né, trazendo uma perspectiva diferente. Então, pessoal? Oi, professora, cortou um pouco o seu tudo microfone, não bom. deu para entender, não. Alguma dúvida até então? Não, não. Não. Não? Então, vamos seguir. O que é um estudo piloto? Não sei, deve ser um estudo rápido, né, professora? Pelo jeito. Sei. O que mais? Diga aí, professora. Quem tem mais? Um estudo rápido e bem lido, né, também, né? Tem que saber o que tá lendo, né? O que mais? O que mais? Um estudo rápido, né, frio, com tão um frio. olhar certo, né? Tão Com gelado. um olhar certeiro, né? Com certeza, né? Estão dentro Deve de ser um congelador lá no Ártico. Vixe, professor. Ixi, professor, isso tudo. Pois é, diga que a gente quer aprender. Então, vamos lá. Então, apesar da ilustração, né, proposital É para fazer, propósito, né, professora? A senhora é, fazer pegar. para fazer vocês terem uma interpretação errada, né? Então, o estudo É piloto isso. não é o estudo um exemplo da força centrífuga, né, que faz o piloto, se ele não segurar bem a moto ali, sair, né, pela tangente ali numa curva. Então, não é isso, tá? Na verdade, não tem nada a ver com piloto, seja de moto, de carro, de avião, de lancha, nada a ver com o piloto, certo? Professora. Quando a gente fala de piloto, a gente está trazendo um outro sentido para isso. Todo mundo aqui já assistiu série de televisão. Sim. Todo mundo conhece, né? Série. Grey's Sim. Anatomy, The Witcher, sei lá, tantas outras que tem. The Walking Dead, por aí vai. Então, algumas séries, não sei se vocês já prestaram atenção. Os serviços de streaming agora aí é que tem série mesmo, né? A gente fica perdido de tanta série que tem. E aí, algumas séries, o primeiro episódio da primeira temporada, ele se chama piloto. Já prestaram atenção? E algumas, não são em todas não, mas algumas ele tem esse nome. Já prestaram atenção nisso ou não? Não, professora. Não? Não prestei atenção, não. Apesar de que eu não assisto muita série, não, né? Eu sei que tem as séries, mas não vivo assistindo, não. Ah, tá certo. Não Então, tenho tempo. o princípio desse nome piloto tem a ver com o que a gente vai falar aqui, das séries, né? Quando a gente tem uma série que está sendo lançada, né? Hoje em dia nem tanto, porque geralmente eles já gravam, principalmente Netflix, né? Já lançam todos os episódios de uma vez. Mas para alguns anos mais para trás, a gente tinha o quê? Era lançado um episódio, aí na outra semana lançava outro, na outra, e assim por diante. E às vezes a temporada nem tinha terminado de gravar e já tinha, né, começado a ser lançada. Os episódios a serem gravados e divulgados. E aí, o que é que acontecia? Esse episódio piloto, ele serve como uma referência do público, tá? Então, eu lancei aquele episódio. Qual é o retorno que o público está tendo ao assistir aquele episódio? Principalmente hoje em dia com as mídias sociais, né? As redes sociais, então fica muito mais fácil. Um exemplo, o Twitter, ele é muito utilizado para fazer essa avaliação.
Qual é a repercussão que aquela série está tendo? Ela está nos Trend Topics, mas de forma positiva ou de forma negativa? Né? Porque às vezes ele está até entre os mais comentados do mundo, mas de forma negativa. Então, isso não é bom. Ele está nos mais comentados, mas de forma positiva. Então, é um feedback positivo para essa empresa. Então, significa para ele que ele deve continuar ali a gravação. Ou então, se já foi gravado, já serve como um termômetro para ele já ir definindo se vai haver ou não uma segunda temporada. Certo? Então, o piloto, ele serve como um termômetro para... o público gostou disso, mas teve tal personagem que eles não gostaram desse envolvimento, vamos supor, com esse outro personagem. Então, durante a temporada, o que é que eles vão fazer? Eles vão separar esses personagens porque o público não gostou. Isso acontece muito, né? Com novelas, com séries. E agora trazendo para a realidade da gente, né, do TCC. Um estudo piloto, ele serve como um experimento, um teste. Experimento não, um teste. Onde você vai ter o seu projeto, tá? Definido ali, todo bonitinho, certinho. E você vai lá e vai fazer tudo o que você planejou. Só que sem valer. Café com leite ainda, tá? Você vai fazer tudo o que você tinha planejado para ver se realmente aquilo que você planejou vai dar certo, tá? Vou trazer o exemplo novamente do meu mestrado. O bom é que a disciplina eu trago um monte de exemplo do meu mestrado para ilustrar, porque eu acho que trazendo experiência fica melhor para vocês entenderem. No meu mestrado, um dos locais de coleta, quer dizer, uma das metodologias, né? Como eu disse, eu tinha coleta na praia, no mar e na tartaruga. As coletas no mar, eu fazia um mergulho, né? E tinha lá toda a metodologia da área que eu ia coletar, tudinho. E um desses locais era o Seixas. Tem ali a barreira do Seixas, Cabo Branco. Sei, professora. Pronto. Tem, não sei professora. se vocês já entraram ali no mar, mas ali é repleto de rochas, corais, ostras. Ai, meu Deus, como é o nome daquele bichinho que é cheio de espinho? Ouriço? Ouriço, certo? Ou seja, um prato cheio para a pessoa se machucar. Ou seja, eu sou uma pessoa muito desastrada. Eu me machuco quase com vento. Então, inicialmente, né, a gente foi fazer a coleta piloto nesse local. Fui eu, uma amiga minha e um amigo meu. Eles foram me ajudar para a gente ver se realmente era um local bom para fazer as coletas. Beleza, a gente foi, né? A gente coletou, mas a gente também se machucou bastante. A amiga que foi comigo, ela levou 2 cortes sérios, levou 4 pontos numa perna e 3 pontos na outra. Eita, foi profundo, hein? Uhum. O meu amigo, a coxa dele, quando a gente saiu da água, a coxa dele era assim, vermelha de sangue. Não foi profundo, feito, né, da minha amiga, mas escorrendo sangue. A mão dele era só os rasgão, assim, porque a gente ia andando, ia desequilibrando, caía, botava a mão, né, e rasgava nas ostras, no ouriço, na rocha. E eu, apesar de ser a mais desastrada que estava ali, né, meu anjinho da guarda me guardou ali. E eu fui a que menos tive machucados, né? Teve uma hora que eu pisei, meu pé entrou entre 2 rochas, ficou preso. Eu tive que puxar, rasgou meus 2 malelos, assim, mas foi o menos pior, comparando com os meus amigos que me ajudaram. Ossos do ofício, né, professora? Pois é. E aí, quando a gente terminou, né, eu disse, isso foi só o estudo piloto. Imagine quando eu estiver, de fato, coletando, né, para o meu mestrado. Então, vamos parar por aqui, vamos mudar de local, porque o risco aqui está muito alto. Até porque, né, a gente sabe que tem tubarões ali naquela área.
Então, sangue, tubarão, mar, né, no mesmo ambiente, não é uma combinação muito boa. Então, eu mudei né? o local. Cuidado, né, professor? Pois é, a minha vida em primeiro lugar, né? Ave Maria. Acho o E mar aí? muito lindo, lindo, lindo. Sou apaixonada. Mas quando se fala de tubarão, meu Eu Deus amo do céu, tubarões. corro longe. Já mergulhei com Ai, tubarão. morro de medo, professor. Deus me livre. E aí, quando foi a coleta de fato, eu fiz um ajuste na minha metodologia e ao invés de coletar no mar ali na área dos Seixas, eu fui para a área de Picãozinho, que tem ali o passeio de barco, né? Não sei se vocês já foram, que sai ali de Tambaú, Já o ouvi pessoal falar, vai. nunca fui. É maravilhoso. E aí, eu fiz meu estudo lá, tranquilo, com segurança. Quando terminou, fiquei curtindo o barco, que a gente pegou o barco pirata, que tinha a prancha para você ficar pulando, não sei o quê. Foi uma festa. Então, o meu mestrado foi maravilhoso. Eu amei, eu amava fazer. Todo mundo queria coletar comigo, porque era ótimo. Ficava perguntando, Clênia, quando é que tu vai coletar? Deixa eu ir. Bom demais. Então, passear. Mas eu estava trabalhando. Quando é, professora, que a senhora vai coletar de novo? Não, mulher, eu já me formei faz tempo. Meu mestrado eu terminei em 2013. Mas continua coletando, mulher. Tem sempre coisas novas para coletar. Quem sabe no doutorado, né? Eu já tenho um projeto, só falta eu ser aprovada. Então, eu fiz até já fui, mas era pago. Professora, não tem condições de pagar doutorado pago, não. Imagine aluno, professor. Então, no caso aqui, o estudo piloto ele vai servir justamente para você fazer uma adequação da metodologia, né? Caso você tenha identificado que inicialmente tinha algo errado, tá? Então, o conceito, né, de estudo piloto é que ele é um experimento exploratório que vai anteceder o experimento principal ou a coleta de dados, de forma a refinar as suas técnicas. Então, como eu fiz? Eu fui lá explorar, ver se dava tudo certo, vi que não deu do jeito que eu queria, refinei, no caso, escolhi um outro lugar para fazer a minha coleta, bom? Então, o estudo piloto vai ajudar a contornar problemas durante o experimento real e redesenhar o experimento se for, né, necessário. Então, no caso de um estudo piloto, ele é realizado numa pesquisa de campo, tá? Numa pesquisa bibliográfica não vai ser necessário. E aí, quando a gente tem um estudo de campo, né, com forte componente de campo, ou seja, quando você vai ter que passar, de fato, muito tempo coletando em campo, é extremamente importante que você faça, tá? Essa visita, que você faça esse estudo piloto. E mais importante ainda, se ele for durar muito tempo, que possa existir fatores extrínsecos que possam influenciar na sua pesquisa. Então, visitar o local de pesquisa várias vezes, né, mais de uma vez, antes de começar, principalmente quando pode ter interferências, por exemplo, de estação do ano. Tá? Vamos supor que você vai fazer um estudo onde você foi lá, visitou ele numa área no período seco. Aí, só que quando você for coletar de fato, o período vai estar chuvoso. E aquele local onde você ia fazer seu estudo, ele fica inacessível por causa das enchentes e tal. Então, tudo isso precisa ser observado e planejado, tá? Para quando a coleta for ser realizada, realmente, né, ela possa tá servindo para o seu trabalho. Deu para entender, gente, essa questão do estudo piloto? Deu, professora. Ótimo. Então, com isso, a gente encerra o material da aula 1, tá? Lua se despede de vocês da tão aula. linda, Lua. Lua sempre aparece nas suas aulas. Então, professora, só pergunta. Oi. Opa, Oi? Desculpa. O nosso trabalho TCC, podemos realizar tanto a parte do campo quanto os artigos científicos? Pode ser introduzido os dois? Numa pesquisa de campo, automaticamente ela já tem a parte bibliográfica também. Só que aí você não precisa dizer que a pesquisa é de campo e bibliográfica.
Quando ela é de campo, já fica subentendido. Agora, se ela for exclusivamente bibliográfica, você tem que dizer que ela é bibliográfica e o tipo de pesquisa. Ok, obrigada. Nada. Então, deixa eu abrir aqui o outro material, que não vai ser mais com a Lulu. Cadê? Estou transmitindo uma nova tela aqui para vocês. Pronto, vamos iniciar agora o conteúdo da aula 2, certo? Alguma dúvida por enquanto? Não, professora, tranquilo. Então, no método científico, eu trago esse esqueminha aqui, apesar de estar quadradinho, mas vocês estão vendo que isso é um ciclo, né? Então, as setinhas, ó, elas, né, não terminam, certo? E vocês podem observar que é isso que acontece com a ciência, né? Como eu falei na aula passada. Então, informações que a gente antes tinha, né, que muitas vezes se tomava até como verdades absolutas, a ciência evoluiu, a tecnologia se desenvolveu, novos testes, experimentos foram possíveis e novos parâmetros também puderam ser analisados. E com isso, o que antes se acreditava ser verdade, hoje vê que não é, né? Então, a gente tem a ciência sempre em evolução, tá? E aí, partindo desse ciclo aqui, vocês acham que a pesquisa se inicia onde? Vocês estavam prestando atenção na aula. Professora, acho na observação. Dados. É o quê? Renata falou observação e outra pessoa falou? De dados. Coleta de dados? Quem mais? Não, desculpa. Professora, eu acho que a pergunta. Vitória, acha que a A pergunta faz a gente ter um pensamento crítico sobre tal assunto. Aí a gente vai pesquisar, vai a fundo, vai coletar dados. Aí, a partir desses dados, a gente vai ter uma hipótese, eu acho, e começar a desenvolver o trabalho em si. Eu acho que é a pergunta. O que mais? Eu também acho, professora, que deve ser a pergunta, porque a pergunta leva a todos os outros, que a gente vai ter que observar, vai ter que ter a coleta de dados com a pergunta também. Que é a coleta Também acho, de sobre a dados. pergunta. E também a forma de perguntar, né? A forma de formatar a pergunta, né? O que mais? Vá, mulher, diga logo, deixe de mistério. Então, vamos lá. Então, como eu disse, quem estava prestando atenção na aula, né, as respostas de vocês foram boas. Mas a primeira resposta foi a resposta certa. Então, a gente começa com a observação, gente. Tá? Que é o problema. Hã? Alguém falou alguma coisa aí? Fui eu, acertei. Eu sei. Então, tudo parte do princípio de um problema. Você observa um problema. Aquilo ali só vai se tornar uma pergunta e fazer todo o resto do ciclo pela observação. Se você não tivesse observado aquilo, não ia ter todo o resto, certo? Então, em cima da observação, vocês vão conseguir identificar o problema, né? Vocês vão estar olhando ali, seja no ambiente de trabalho, seja num cenário qualquer que vocês estejam inseridos, e aí você parou, prestou atenção e disse, epa, aqui tem algo errado, né? Aqui tem um problema. Com esse problema, vocês vão desenvolver a pergunta, certo? E essa pergunta vai se transformar lá na pergunta norteadora de vocês.
Lembram que eu falei que à medida que as aulas forem acontecendo, que a gente for fazendo os exercícios, vocês já vão estar construindo o trabalho de vocês? Então, com isso aqui, a gente vai estar ajudando, né, a estar direcionando vocês. E aí, lógico, cada um dentro da sua pesquisa, da sua temática, vai estar trazendo isso. Então, a pergunta norteadora de vocês vai gerar uma hipótese. Como eu falei na aula passada, a hipótese é a resposta da sua pergunta. É o que você acha que vai estar influenciando. Quando você coletar seus dados, analisar, chegar lá na sua conclusão, vai identificar se foi ou não aceita a sua hipótese. Não tem problema dela não ter sido, né? Até porque era uma hipótese, não uma conclusão. E aí, com a hipótese... Professora, Oi. é obrigado ter essa pergunta norteadora no final da introdução? Certo. Aí, a hipótese vai fazer com que vocês desenvolvam o quê? O objetivo do trabalho. Lógico que aqui não está todos os passos, né? Aqui está resumido. Então, com a hipótese vai fazer com que vocês desenvolvam o objetivo. Com o objetivo, vocês vão construir a metodologia para que vocês possam coletar os dados para alcançar aquele objetivo da pesquisa. E aí vocês vão coletar os dados, tabular, analisar, né, escrever os resultados da discussão e vai ter uma avaliação da hipótese para saber se a hipótese que vocês tinham proposto foi ou não aceita. Com isso, tem a conclusão que pode gerar teorias, paradigmas e novas perguntas, novas pesquisas. Certo? Entendido até aí? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos dar continuidade. Lembrando que a partir de agora, as aulas elas vão ser com muitos exemplos, tá? Então, é importante que vocês prestem atenção para que vocês utilizem o mesmo raciocínio aqui quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, tá bom? Vamos lá. Como a gente chega a perguntas relevantes? O que é que vocês acham? Então, vocês viram um problema, né? Identificaram um problema ali, como saber se a pergunta que vocês estão fazendo é uma pergunta relevante? O que é que vocês acham? Ninguém? Professora, trava, não escutei não, o que a senhora disse. Como chegar a perguntas relevantes? Como saber que a pergunta que vocês estão fazendo ela é importante? Professora, perguntas que possam trazer resposta para problemas atuais. No caso, exemplo agora, sobre, digamos assim, a variante Delta, entendeu? Temas relevantes que venham contribuir para a sociedade, eu acho. Sim, mas como saber se a sua pergunta é ou não relevante? Me pegou. E aí? É do tipo, aquela Se ela tiver uma resposta, Peraí, deixa a Sheila falar, depois Vitória fala. É aquela resposta ou pergunta que tem importância para, vamos colocar assim, tipo um objetivo. Não, né? Vitória. eu acho que quando tem uma resposta, um assunto para se aprofundar, algo assim. Vamos lá. Então, estão tentando. O que importa é isso, é realmente, como eu disse, tem respostas certas ou erradas aqui, que é para forçar vocês realmente pensarem para, quando tiver só, poder fazer sozinho. Então, para chegar a perguntas relevantes, vocês precisam ler bastante. Vocês precisam estudar. Então, estudando, vocês vão saber se aquela pergunta que vocês estão fazendo é importante ou não, se aquilo já foi respondido ou não. Certo? Então, a leitura que vai, né, na verdade, o estudo, a aquisição de conhecimento é que vai estar ajudando vocês a isso. Vamos a um exemplo aqui. Lembra que a questão da observação, né?
uma pesquisa, ela só começa a partir da identificação de um problema que é feita através da observação. Então, em um hospital psiquiátrico, você observa que os pacientes eles possuem ritmos diferentes de atividades durante o dia. Então, vamos supor que você trabalha no hospital psiquiátrico e aí você identificou que aqueles pacientes, quando chegam em determinados momentos do dia, eles começam a ficar mais agitados. E aí vem alguns agravantes, né? Primeiro, não existe uma quantidade, né, uma proporção de 1 para 1. Um paciente, um profissional. Certo? Em canto nenhum, hospital nenhum vai ter a proporção de 1 para 1. Outro agravante, a gente está falando de um hospital psiquiátrico, que pode ter pessoas com transtornos mais leves, no sentido de agressividade, tá? E pessoas que vão ter, né, transtornos de serem mais agressivas, certo? Aí a gente tem, juntando essas duas coisas, uma relação entre elas. Imagine, se todo mundo está ficando agitado ao mesmo tempo, eu não tenho proporção de 1 para 1. Mesmo se eu tivesse proporção de 1 para 1, e aquelas pessoas agressivas, elas passassem a, de fato, né, ficar agressiva ali naquele momento, a gente sabe que uma pessoa, para conter, né, uma pessoa com agressividade, alguma coisa do tipo assim, não vai ser só uma pessoa que vai segurar. Às vezes precisa 2, 3, 4 pessoas para conter uma. Até 5, viu, professora? Lá no Então, Juliana aconteceu. Depende da pessoa, né? Eu estou dizendo assim, que vão ser várias pessoas para conter um só. Aí, partindo que a gente não tem a proporção de 1 para 1, então os poucos que tem já ia tentar, né, conter aqueles que estavam agressivos. E aí poderia ser que o número de pessoas agressivas superasse o número de profissionais. E olha o caos que ia acontecer, né? Então, voltando para o início, eu observei que a partir de certo momento, em determinados momentos durante o dia, os pacientes eles começavam a ficar agitados. E aí estava todo mundo, né, trabalhando, tudinho, estava vivenciando a mesma coisa, mas não necessariamente observaram essa mesma coisa, tá? E aí, né, a gente precisa o quê? Cultivar, estudar, adquirir conhecimento. Eu não observei o problema, então agora eu vou estudar sobre para eu ver como que eu vou poder contornar aquela situação. Trouxe aqui exemplos de livros, de forma geral, não relacionado esse exemplo que a gente está falando, tá bom? E aí, outra forma da gente adquirir conhecimento é participando de eventos científicos, certo? Então, os eventos científicos, eles vão trazer informações mais atualizadas que vão proporcionar, né, a gente está trocando informações com outros profissionais que ajudem até a solucionar esses problemas que você possa estar vivenciando nessa situação. E aí a gente saiu da observação agora e vai construir a nossa pergunta. Por que a atividade varia ao longo do dia? Então, lógico, aqui eu estou colocando os exemplos bem objetivos, bem simples, tá? Mas vocês trabalhem um pouco melhor nos de vocês. Então, por que a atividade varia ao longo do dia, né? Porque os pacientes, eles começam a ficar agitados, né? Os pacientes psiquiátricos começam a ficar agitados ao longo ali do dia. Deu para entender? Pessoal? Deu sim, professora. Pronto. Outra forma que eu poderia estar fazendo essa pergunta: quais os motivos que levam a esses pacientes terem essa variação de comportamento ao longo do dia?
a mesma ideia, só que formas diferentes, né, de se perguntar. Eu poderia fazer a pergunta: existe variação de comportamento ao longo do dia dos pacientes psiquiátricos do Hospital X? Poderia fazer essa pergunta? Pode. Não. Pode não? Não. Lembrem-se, eu não posso fazer perguntas que gerem resposta sim ou não. Certo? Mas, por exemplo, professora, Sim, na professora. rotina de um hospital, de um determinado hospital psiquiátrico, geralmente, quando atrasa o horário do lanche, eles ficam mais inquietos. Não, calma. Não, a questão não é essa. A questão é o formato da pergunta. Ah, tá. Tá? Então, a pergunta foi: existe variação de comportamento entre os pacientes no Hospital X? Sim. Ou então, não. A hipótese seria sim ou não, entendeu? Uhum. Então, não é para Não pode fazer ser- pergunta que gere pode ser resposta os sim ou Sim, não. sim, não, né? Entendi. Tem que ser respostas descritivas, que tem Isso. todo um embasamento. Isso. Então, quando eu pergunto por que a atividade varia ao longo do dia, não é só sim ou não. Vou explicar, né, na minha hipótese. Então, quais os fatores que levam a que ocorra essa variação de atividade ao longo do dia? Eu vou explicar. Agora, se eu pergunto, existe variação durante o dia? Sim. Mesmo que depois eu diga sim por causa disso, isso e isso. Se você botar só o sim, já era a resposta. Ou então só o não. Tá? Então, se gerar uma pergunta que a resposta seja sim ou não, tá errado. Certo? Deu para entender? Deu sim. Sim, professora. Sim, Professora, sim, professora, É deu para importante. entender o seu Meu posicionamento. Deus Eu não do vou céu. responder mais sim, viu? Já para Eu me vou ficar acostumar. doida, professora. É tanta coisa. Minha nossa. Mas eu não estou Meu explicando aqui cabelo para já tá vocês. caindo. Porra, Jesus. Então, vamos lá. Vai ter participação especial aqui na aula, rapidinho. Tá vendo, professora? Por isso que eu coloquei que no orçamento lá a gente tem que colocar todas aquelas medicações em virtude do TCC, não é tratamento já que veio anteriormente, não. Olha quem veio dar um oi para vocês. Pitoco. Oh, meu Deus. Dê oi para as meninas. Só tem meninas na aula. Você é o único homem Ah, que presente fofo. na aula. Diga oi. Bendito entre as mulheres. Você tá vendo? Vai assistir TCC? Bora? Não, meu filho, fuja disso. Não, ele vai fazer muitos artigos. Aí vai fazer muitos com a tia expert aí ensinando a Qual o ensinar. nome, professora? Antônio. Ô, Eu já Antônio. vejo ele nas redes com a tia. Então, vamos lá. Deu para entender essa questão de não fazer pergunta que gere resposta sim ou não? Hein, pessoal? Deu para entender? Sim. sim, Entendi. sim, professora. Pronto, então eu vou passar adiante agora para a gente ver a questão da hipótese, tá bom? Espera aí que o Pitoquinho vai voltar para a mãe. Espera aí, Pitoco. Pessoal, galera. A participação especial aqui. Então, é uma etapa crucial no processo de planejamento do trabalho de vocês. Mas, por mais óbvio que pareça, não faça perguntas para as quais você já tem a resposta, tá? Como eu havia falado antes,
A hipótese de vocês, como o próprio nome está dizendo, é uma hipótese. Se você já sabe concretamente qual é a resposta daquilo, não é mais uma hipótese, é uma conclusão. Certo? E aí não tem estudo porque você já sabe a resposta. Ok? Gente? Ok, professora. Ok, professora. Vamos continuar. Lembre-se o seguinte: a colocação de questões é mais importante do que a solução dela. A solução ela pode ser apenas uma questão de habilidade e tempo. O que é que eu quero dizer com isso? A pergunta que você vai fazer, ela é muito mais importante do que a solução que você vai ter mais para frente. A solução que você vai alcançar depois pode variar de acordo com a sua experiência, tá? Então, um exemplo, eu que já tenho mais anos, né, de trabalhando com TCC, com artigos, ensinando vocês e tal. Então, para mim, fica mais fácil eu fazer uma análise de um trabalho, interpretar, né, os resultados ali e dar uma resposta, chegar a uma conclusão do que vocês que estão começando agora. Só que se uma pergunta foi mal feita, já era. Nem siga o trabalho. Uma pergunta mal feita pode arruinar tudo. Se você não fez uma pergunta que realmente você possa alcançar, que tenha sentido com a sua pesquisa, já era. Então, tudo é uma coisa decorrente da outra. Como eu falei, é linear, tá? Para a construção do trabalho, vocês precisam estar utilizando raciocínio seguido. Então, vocês vão ter a contextualização, vão dar a contextualização, vão desenvolver a justificativa de vocês. Através da justificativa, vocês vão ter a pergunta. A hipótese só vai ser gerada por causa da pergunta. Com isso, vocês vão ter o objetivo que, através do objetivo, vocês só vão conseguir alcançar ele com a metodologia. Então, veja que uma coisa, ela precisa da outra anterior para poder existir. Se você escreve tudo aleatório, solto, a chance de fracasso é imensa. E o trabalho que você vai ter para tentar corrigir, né? Vamos supor, eu fiz o objetivo antes de ter feito justificativa e pergunta. Pode ser que o objetivo que você propôs não tenha nada a ver com os outros, então você vai ter que refazer o objetivo, né? Então você trabalha muito mais quando você pula etapas, tá certo? Então, levem a sério. Não é que é uma coisa difícil, mas vocês precisam ter cuidado e atenção na hora de estar desenvolvendo a pesquisa de vocês, ok? Aprendam a fazer perguntas, tá? A formular questões. As questões, elas devem ser feitas de maneira que você possa responder elas quantitativamente dentro dos prazos. E aí eu pergunto para vocês, o que é que eu quero dizer com isso? Com essa frase. As questões devem ser feitas de maneira que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos. Uma resposta óbvia e rápida. Não. Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos, quem dá o próximo lance? Tem um prazo, né? Não pode passar do prazo. Então tem que ser uma resposta Que prazo? certa e Prazo rápida. de quê? Prazo de quê? De tempo. Prazo é o prazo estimulado, né, de tempo que, tipo, a senhora solicitou sobre o assunto, sobre o TCC. Estão chegando. Então, vamos lá. Então, já ficou morno, né? Já ficou, deu uma esquentadinha. Não necessariamente isso precisa ser rápido, tá, gente? Pode ter uma pesquisa que ela dure 20 anos. Quando a gente diz que a pergunta ela deve ser feita para que ela possa ser respondida
quantitativamente dentro do prazo é justamente observar qual é o tempo que você tem para fazer a sua pesquisa. Não importa se é um mês, um ano, 10 anos, 100 anos. Qual é o tempo que você tem para fazer a sua pesquisa? Dependendo do estudo, você fazer ele em 1 ano e fazer ele em 5 anos, as respostas vão ser diferentes. Não é? Ou não? Dependendo do estudo. Tem outros estudos que tanto faz você fazer em 1 ano e fazer em 50 anos. Vai ser a mesma coisa. Vai alcançar a mesma resposta. Tá? Um exemplo de estudo que vai variar. Trazendo aqui nossa realidade. Na pandemia, né, a Covid. Então, você fazer um estudo 2020, você vai ter um resultado. Você fazer um estudo 2021, já vai ter outro. 2021 a gente já está vacinado, né? Então, a gente já tem outros resultados. Então, vocês precisam fazer perguntas que vocês consigam respondê-las dentro do tempo que vocês têm para fazer a pesquisa. Para vocês, meus alunos agora, qual é o tempo que vocês têm? Qual é o prazo final que vocês têm para estar com o trabalho pronto? Junho de 2022. Quer dizer, vai apresentar, né? Então acho que é menos. Então, o trabalho de vocês ele tem que estar pronto antes. Vocês entregam para a banca em maio. Junho é a apresentação. Ai, meu core. Certo? Se fosse num mestrado, o mestrado são 2 anos. Né? Então, já é uma pesquisa um pouco maior. Um doutorado, 4 anos. Então, mais tempo de estudo, mais aprofundamento, certo? Independe de estar vinculado, né, à graduação, especialização, mestrado, doutorado. Você pode fazer uma pesquisa independente, né, que possa estar vinculada a um instituto, ou mesmo você que quer fazer essa pesquisa, e dure aí X tempo, né, dependendo do que você quer achar, dependendo da sua pergunta, o que é que você está querendo responder, né, do que você observou, tá certo? Deu para entender? Sim, professora. Belezinha, então vamos continuar. Então, a gente teve a observação dos pacientes psiquiátricos, fez a pergunta, né, o motivo, né, que levava eles a estarem tendo essa variação, né, de comportamento durante o dia. E aí a gente chegou à hipótese. A hipótese que eu, a princípio, acho, lembrando que isso não é a resposta, eu vou ainda coletar meus dados, fazer a pesquisa, analisar para saber se realmente foi isso ou não que influenciou na pesquisa, nos resultados, né? Então, a minha hipótese é que a atividade ela é afetada pelo horário de refeição. Quando vai chegando próximo do horário das refeições, 1 hora, 2 horas antes, eles começam a ficar agitados. Eu acho que é isso. A minha hipótese é essa. Ok? Professora, Ui. Observação viu? Não, mas nesse estudo pode não ser. Vamos supor que eu coletei meus dados e minha conclusão foi que o que estava influenciando não tinha nada a ver com a alimentação, e sim com a medicação. Vamos supor que os pacientes eles tomavam ali uma medicação, né? Todo mundo tomava a mesma medicação X. Lógico, isso aqui é um exemplo hipotético, tá, gente? Aí todo mundo tomava uma medicação X, né? Que era, vamos supor, um teste, alguma coisa que estava sendo utilizada ali. Eles estavam analisando dosagem, essas coisas. E foi observado que quando essa medicação ela passava, né? Depois dela dos pacientes tomarem, depois de um certo tempo ela começava a perder efeito e fazia com que os pacientes eles ficassem mais agitados. Pronto, minha hipótese não foi aceita, né, ou não foi corroborada,
pois, segundo os resultados apresentados, o motivo que leva os pacientes a ficarem com essa agitação é a medicação X. Portanto, sugere-se que a dosagem ou o intervalo, né, dessa medicação seja diminuído para que os pacientes eles não entrem nesse estado de agitação. Pronto, terminei meu trabalho. Não é fácil? Hein? Fácil. É. É fácil para a senhora, né, mulher, que já sabe. Eu estou passando as ferramentas para vocês. Eu não estou aqui ensinando vocês, eu não estou mostrando como eu estou seguindo o raciocínio. Eu não estou só dando as respostas. Certo? A professora está ensinando, mas o negócio o processo Por muito isso processo. que vocês precisam colocar em prática. Lógico que, para a maioria de vocês, o TCC é a primeira vez que vocês estão fazendo um artigo científico. E é lógico que essa primeira vez não vai ser melhor do que a segunda. A segunda tende a ser melhor. A terceira, melhor ainda. A quarta, melhor ainda. E assim por diante. Por quê? Então, Porque vocês assim, vão ganhando experiência. ao longo do curso, a gente deveria ter feito, né, professora? Por isso que quem teve aulas comigo lá no início ia dizendo, gente, façam trabalhos para a jornada, vão aprendendo, façam o curso. Verdade. E aí, quando chegar aqui, não estaria tendo essa dificuldade toda. Não é? Não foi por falta de aviso. Então, vamos lá. Uma hipótese clara, com previsões claras, vai permitir que as coletas de dados não sejam ambíguas. Ou seja, se você deixa muito certinho ali, muito objetivo o que você quer, né? Sem gerar aquela ambiguidade de você ficar, eita, foi por causa disso ou foi por causa daquilo? É quando você é muito claro com o seu trabalho, então a sua coleta de dados também vai ser. Certo? A gente precisa ter cuidado para não gerar, que aí a gente vai falar um pouco disso mais para frente, que é a questão de fatores de confusão, ou confounding factors, em inglês. Ô, professora, licença. Essa coleta de dados, ela é obrigatória também? Obrigatória ter? Lógico. Vai ser o resultado da discussão de vocês, vai ser através da coleta de dados. Certo. Lembrando que a coleta de dados, se sua pesquisa é bibliográfica, vai ser em cima só da literatura, de artigos e livros. Certo? Quando eu falo coleta de dados, não necessariamente ela precisa ser uma pesquisa de campo, tá? Entendi. Porque eu acho que estava confusa pensando que era pesquisa de campo, né? Sim, sim. Não, pode ser pesquisa bibliográfica. Algumas pessoas acham que a pesquisa bibliográfica ela é mais fácil do que a pesquisa de campo. Não é. Sabe por quê? Lógico, vai depender um pouco da complexidade da pesquisa, né? Mas geralmente não é, principalmente no nível de vocês. Quando eu falo nível graduação, tá? Não estou tentando diminuir, não é nada disso, não. No sentido de que vocês ainda estão na graduação. Por quê? O trabalho bibliográfico, vocês vão ter que buscar muito mais literatura, ler muito mais e colocar informações de outros trabalhos, interpretar o que os outros trabalhos fizeram. Já numa pesquisa de campo, não. Você coletou os dados, você vivenciou, você está fazendo. Então, é mais fácil, tá? Pesquisa de campo, a gente só vai ter a pergunta norteadora, né, professora? Coletar os dados e colocar lá. E responder a pergunta da gente. É isso? Não, vai ter todas as etapas da mesma forma. Pesquisa de campo. Mas precisa seguir uma literatura, precisa não, você vai pesquisar e tudo mais, não. Então, precisar precisa. Né? Precisar precisa. Por quê? Porque você vai trazer, vamos supor, nesse exemplo, né, que a gente estava falando dos pacientes psiquiátricos. Então, você vai trazer outros estudos
que trabalharam com pacientes psiquiátricos e ver se na situação dele, e aí trazer um ou outro artigo, né, que você vai comparar para ver se realmente tiveram resultados iguais ou diferentes do seu. E aí fazer uma analogia, o meu deu diferente por causa disso. Um exemplo do que eu tinha falado quando a gente podia generalizar ou não as conclusões, né? Então, se você está no SAMU lá em Rio, São Paulo, então o número, né, de atendimento e o nível de estresse vai ser bem maior, certo? Aqui, não. Então, vamos supor que seu estudo foi aqui, né, no interior daqui. Então, você pode trazer o comparativo do estudo lá de São Paulo e dizer que, segundo o autor X, no ano tal, que fez o estudo, né, sobre o levantamento dos profissionais do SAMU, identificou lá em São Paulo que o nível de síndrome de Burnout era altíssimo. Mas, de acordo com os resultados apresentados neste estudo, que é o seu, né, o síndrome de Burnout não existe, uma vez que fatores extrínsecos influenciam ao não nível de estresse, como, por exemplo, o número de acidentes nas rodovias são menores, o número de problemas sociais são menores, o número de problemas cardíacos na população devido ao estilo de vida são menores. E aí você traz um ou outro para que você possa comparar, entendeu? Com o seu, que pode dar o mesmo sentido ou resultado diferente, certo? Diferente. Entendi. Então, gente, pela hora, tá? Nós encerramos nossa aulinha de hoje. Espero que tenha dado um pouquinho mais de claridade em algumas situações do trabalho. Eu sei que também gerou bastante dúvidas, mas aí, se vocês forem seguindo esse raciocínio para o trabalho de vocês já vão estar construindo ele, tá? De forma bem efetiva, ok? Certo. Professor, e o preenchimento do... Peraí, uma de cada vez. Professora... Rutiane, depois Vitória. Em relação àquele negócio que a senhora colocou no grupo para a gente enviar, preencher. A senhora já explicou? Sim, o informe de orientação. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Sim. Então, o informe de orientação é um documento, tá, que vocês vão ter que preencher junto com as informações dos professores de vocês, tá? Que vai orientar. Então, ó, preencher com letra de forma e sem abreviação. Você pode imprimir, preencher à mão ou digitar, tanto faz, certo? Então, graduação, no caso de vocês, vai ser TCC 1, tá? Coloca o nome completo do professor que vai orientar vocês. Então, veio por meio desse formal, NUP, que o aluno, aí depende, né, se é um ou mais alunos, pode ser até 3, aí coloca o nome de todo mundo. Do curso de vocês, no caso, em enfermagem, estão sob a orientação de conclusão no semestre no ano 2021.2, tá? Sob o tema, e aí coloca o tema de vocês, coloca o dia, os alunos assinam e o orientador assina, tá bom? Aí vocês me enviam para o NUP, certo? Eu esqueci que aqui o e-mail é NUP, aqui tá o do CEP errado, é nup.fazer@gmail.com, certinho? Certinho. Essas assinaturas podem ser tanto digitado como manuscrito. Não, a assinatura, o orientador tem que assinar mesmo. Ah, entendi. Porque só assim eu sei que realmente ele teve contato ali e preencheu tudo certinho. Certo, professora. Bom? Certo, muito obrigada. Nada. Alguma dúvida mais? Não, só isso mesmo. Então, gente, tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração, tá? Se sair, tomem cuidado. Usem álcool em gel. E é isso. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Professora, tchau. Bom final de semana para a senhora também.
Obrigada. Para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor.